Um exemplo disso é a própria iniciação científica, né? A nossa iniciação científica atendeu, desde 2016, 8.100 graduandos, o que é um número considerável. Na extensão, posso dizer para vocês que nós chegamos a quase 2.000 ações de extensão, envolvendo mais de 1.000 docentes. Em 2019, nós tivemos um ano muito marcante, não só pelo lado negativo, da forma como fomos tratados como inimigos, mas atingimos, então, o primeiro lugar entre as universidades federais, pelo MEC, promovemos a internacionalização com o programa CAPES-Print, definimos a sustentabilidade como uma ação transversal e estratégica, abrimos o próprio escritório de sustentabilidade, implantamos o TuaURGS como uma plataforma multicanal para atender os alunos, estabelecemos políticas importantes, como uma política de governança, gestão de riscos e controles, garantindo com isso uma gestão mais eficiente, transparente e moderna. Criamos a política cultural para a URGS, aprimoramos a política de assistência estudantil, criando, inclusive, uma rede de acolhimento aos estudantes cotistas pela CAF, possibilitamos o acesso aos refugiados, criamos o ponto URGS como marca da identidade da universidade, e chegamos aqui, então, com 95% dos nossos cursos de graduação Vocês me ouvem? entre 4 e 5. Sim, agora Mas ouvimos. Tá, Jane, caiu de novo, voltou, né? Agora, isso. Voltou. Tá bem. Agora voltou. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. E eu parei aonde? Parei aonde? Os cursos de pós-graduação. Então, a pós-graduação também é um número excelente. 40% dos nossos cursos de pós-graduação, eles estão classificados como cursos de excelência. Criamos 8 novos cursos de pós-graduação e chegamos ao ano de 2020. E 2020, como vocês sabem, trouxe desafios inimagináveis. O mundo sendo confrontado com o desafio da Covid, e, nesse contexto, as universidades vão para a linha de frente para o combate ao novo coronavírus. E na nossa universidade, nós tivemos momentos extremamente de extrema solidariedade, e a nossa universidade coloca, então, à disposição da população aquilo que nós sabemos fazer. E, por exemplo, na produção de EPIs para hospital, a engenharia produziu mais de 370 mil aquelas máscaras transparentes, protetor facial. O ICBS chegou a 3.700 testes. Criamos respiradores de baixo custo. E poderia citar N projetos desenvolvidos. Mas um projeto que me chama muito a atenção é um que se chama Solicom,
em que ele nasce na farmácia e os outros cursos vão se agregando e levam às vilas, às comunidades carentes, alimento, produtos de higiene e levam também uma orientação simples, mas ao mesmo tempo segura para aquelas comunidades no sentido de prevenção ao coronavírus. O atendimento de pessoas por esse projeto já chega em 400 mil pessoas. Na economia, um dos projetos de destaque é a UTI empresarial, que é um projeto de auxílio a pequenas empresas em tempo de coronavírus. Enfim, diante dessa crise toda e dessa pandemia, a gente tem consciência de que nós teríamos de reinventar a universidade nesses próximos 4 anos para continuar funcionando ainda com menos recursos. Então, o que nós estamos projetando como para a universidade enfrentar esse novo normal ou pós-pandêmico é o nosso modelo para quando nós pudermos voltar, e o nosso modelo com os seus protocolos foi feito por um grupo de especialistas, e mais ainda, nós estamos absolutamente comprometidos com os novos desafios que aí virão. Nós incorporamos a nossa experiência ela é uma experiência de mais de 30 anos, experiência de docência, de extensão, de pesquisa e uma experiência sólida de gestão. E a URGS é uma universidade pública, é uma universidade socialmente referenciada, e nós reconhecemos, portanto, que os desafios da pandemia serão também transformados em oportunidades para novas formas de se promover o ensino, a pesquisa e a extensão. E nós realmente estamos muito preparados para isso. Rui, queres continuar? Sim, eu vou ser muito sucinto. Nós temos toda uma apresentação do programa, mas ele está disponível na nossa página, tá? Então, quem tiver interesse nos detalhes pode fazer, mas eu quero falar de 3 assuntos que são, para mim, assuntos fundamentais com o IB. Primeiramente, dar um grande abraço virtual ao professor Valério, faz tempo que não nos vemos, né? É uma alegria sempre encontrá-lo, né? Também cumprimentar a professora Clarice, o professor Malabarba, são 2 diretores muito ativos nos espaços de representação e também em defesa do Instituto de Biociências. E o primeiro assunto é exatamente um assunto que tem a ver com o nosso trabalho junto com a professora Clarice, o professor Malabarba, na questão da infraestrutura. Todos nós sabemos que é um prédio que nós temos que, de alguma forma, resolver a situação no IB. Eu, como vice-reitor, acompanhei diferentes tentativas, né, de se fazer isso com uma ou com outra solução encaminhada. O próprio falecido João Ito teve, né, vários momentos em que isso foi tentado. E a última foi a professora Clarice e eu, enfim, a reitoria e o IB, tentando uma associação com a Escola de Engenharia para fazer uma parceria que eu achei que seria muito interessante, mas que também não deu certo, o que mostra que é um assunto ainda aberto e complexo, e acho que a professora Jane colocou aí as restrições orçamentárias das quais a gente está passando, que fez com que toda aquela negociação que nós tínhamos com o MEC no passado, onde era muito mais uma questão de justificar e conseguir o recurso, hoje, além da justificativa, temos o fato de que há uma oposição a qualquer movimento de expansão ou de manutenção das universidades. O ministro saiu aí, era inimigo das universidades. Então,
Essa dificuldade é uma dificuldade permanente, mas nós continuamos tentando e fazendo com que essa solução que precisa ser dada para o prédio que está lá no Campos do Vale seja uma solução que a gente consiga, de alguma forma, encaminhar. Então, reconheço o problema, reconheço as dificuldades, lastimo que a gente não tenha conseguido, não? Vamos enfrentar isso nos próximos anos, exatamente tentando superar uma política hoje ressuscitada aí, que é a política neoliberal. Quem é mais antigo se lembra como que sofremos na época do Fernando Henrique com esse tipo de política de desconstrução do espaço público, do espaço das universidades. E isso me leva ao segundo ponto que eu acho que é fundamental. Temos uma outra situação que afeta particularmente o IB, que é a questão do financiamento para a pesquisa. Financiamento para a pesquisa, ele está sofrendo de duas formas muito distintas uma grande redução. Primeiramente, na pós-graduação, a CAPES teve uma redução de orçamento de 20%, né, fez com que houvesse uma redução no número de bolsas, há uma mudança na forma de avaliação que a CAPES está propondo, que eu penso poderá ser lesiva exatamente para pesquisas como as que são realizadas no IB. Nem vou mencionar as humanidades, que já são declaradamente, né, uma área não prioritária para o governo e que tem sido atacada mormente por conta exatamente disso. Mas a questão do financiamento da pesquisa é um problema muito sério, um problema muito grande. O CNPq está praticamente desestruturado, a FINEP hoje não está abrindo o CT Infra, né? Embora mantenha os que abriu ativos, mas nós esperamos que o CT Infra continue sendo, mas nós não queremos só isso. Nós temos hoje, acho que foi hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 9? Hoje nós temos o dia do movimento pró-abertura ou reabertura dos Fundos Nacionais de Desenvolvimento Tecnológico, FNDTC, que são os fundos setoriais que nós já tivemos no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que eram fundos com um aporte de recursos muito interessantes, né? E que eram recursos que eram intermediados pelo Ministério e que fazia com que a gente pudesse buscar, né, na forma de recursos públicos para a pesquisa. Hoje, há que me dizem é que é uma grande quantidade de recurso represada nesses fundos, por incrível que pareça, estão parados ali, e precisa ter uma vontade política do governo de abrir o acesso a esses fundos para que a gente possa buscar. E eu tenho quase certeza de que com a pandemia e com a demonstração de que são as entidades públicas de pesquisa, os institutos, as universidades, que fazem a diferença quando, por exemplo, nós precisamos enfrentar um problema como esse, né? Porque, afinal de contas, o enfrentamento está sendo dado pelo setor público. São os hospitais, são as universidades, são as secretarias de saúde. Então, fica muito claro que a política de investimento em pesquisa é e deve ser mantida sob o ponto de vista das políticas públicas do governo. Infelizmente, né, o discurso do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, é um discurso muito duro. Ele é mais do que neoliberal, ele é da escola de Chicago, né, do Friedman. E aí a gente sabe que isso até pode ser aplicável, embora não o seja. Os Estados Unidos vão ter uma conformação econômica totalmente diferente da nossa. No Brasil, a política de restrição do investimento público no desenvolvimento do país é um desastre. Não se pense que essa restrição vai ser substituída por investidores privados que venham de fora e benemeritamente vão fazer o investimento em pesquisa no Brasil.
Isso é muita ingenuidade. Nós estamos muito preocupados com essa questão. Eu sei que vocês também devem estar também muito preocupados. A SBPC tem sido uma grande parceira. A Academia de Ciências, né, também é uma grande parceira. A Andifes, ela tem espaços tanto no Ministério de Ciência e Tecnologia como na CAPES, não? E a reitora Soraya, que é a reitora da Unifesp, ela é a coordenadora do grupo de reitores que trabalha com ciência, tecnologia e inovação. E ela é extremamente ativa nessa questão, ela defende o financiamento público. Não sei se vocês a conhecem, ela é uma liderança nacional dentro da SBPC, dentro desses movimentos, dentro de São Paulo. E, de fato, é uma grande preocupação, porque esse é o tipo de financiamento que eu não posso dizer assim, não, nós vamos realocar recursos para cá ou para lá e vamos conseguir. Não é possível, porque é preciso ter destinação específica para a pesquisa. O que também nos preocupa é que as fontes de recursos que a universidade produz, com os chamados recursos próprios, que são usados em infraestrutura nas unidades acadêmicas. Por exemplo, uma parte desses recursos foi utilizada para a subestação que foi construída lá no campus do Vale, uma subestação que vai dar uma independência e qualidade para fornecimento de energia do campus. Isso são obras que estão sendo feitas também com os recursos próprios. Ocorre que com a recessão econômica, né, e com a diminuição no aporte desses recursos, nós também vamos diminuir o nosso grau de investimento nessas questões. Essa semana eu assinei 3 projetos da universidade, diferentes laboratórios, com a Petrobras, o que é uma boa notícia, porque a Petrobras está voltando a fazer financiamento. Eu sei que no IB existem financiamentos também da Petrobras, e talvez por aí a gente possa reativar ou assegurar, pelo menos, que a gente tenha uma rotina de atividade de pesquisa, mas, de fato, é uma grande preocupação. E, finalmente, eu quero colocar a questão que é uma questão traumática para a universidade. Nós tivemos aí um consumo inesquecível, né? Que foi um consumo de mais de 10 horas na discussão da paridade. Né? Não é a primeira vez que se discute a paridade no consumo. Eu, enquanto diretor da Odonto, depois como vice-reitor, assisti outras tentativas de superar a questão do estatuto que estabelece que a consulta tem que ser feita na forma da lei pelo consumo. Esta é a questão. Né? Então, só para lembrar que essa superação tem que ser uma superação pela reforma do nosso estatuto. Por isso nós estamos propondo o estatuinte. O que está ali nesse estatuto foi colocado em 1994, e alguns de vocês estavam conosco nessa época, né? A consulta obrigatória foi uma demanda da DURGS, da SURGS, do DCE e da APG. Uma demanda por quê? Porque na época nós estávamos ainda saindo de uma ditadura, não, ainda com o rescaldo da ditadura, e a universidade era extremamente conservadora. Na odontologia, por exemplo, tinha a congregação que era quem elegia o diretor. Entre eles, escolhiam quem ia ser o diretor. Não? Eu estava na congregação, fui titular muito precocemente, e era um absurdo as reuniões. Não? Então, a gente botou no estatuto para garantir a consulta obrigatória. O tempo passou, nós hoje somos uma outra sociedade, nós temos uma democracia muito mais madura do que tínhamos na época, temos um conceito de inclusão, de diversidade que é muito maior do que era na época. Estamos hoje num processo civilizatório bem melhor do que era o anterior e, evidentemente, o Estatuto se tornou anacrônico. Ele já não atende mais às aspirações que nós, enquanto comunidade, temos para a universidade. Não só na questão da escolha de reitor e vice-reitora, mas em outras questões também que são importantes. Nós precisamos ter uma interação maior com a sociedade precisa estar mais presente conosco. Aquela representação da sociedade que tem no consumo, quem já foi pelo consumo
universidade? Não sabe. 3, 4 gatos pingados lá que não falam absolutamente nada sobre interação da universidade com a sociedade. Essa é uma das questões. A outra são a formação de redes internas que potencializem o trabalho, uma transversalidade, seja na pesquisa, seja na extensão e seja também no ensino, que eu acho que a gente tem que buscar novas formas. A pandemia nos jogou no ensino remoto emergencial, talvez seja uma forma de, no pós-pandemia, nós termos aprendido que essa transversalidade é possível, que os nossos alunos hoje têm uma linguagem diferente da nossa, portanto, aquelas aulas que nós dávamos talvez não tenham a mesma ressonância que tinham no passado. Enfim, o que nós estamos propondo, pessoal, para encerrar, é que a gente reinvente a universidade, que a gente coloque a universidade definitivamente no século XXI, para que ela seja melhor hoje e para o futuro. E essa é uma responsabilidade de quem tem experiência. É preciso ter experiência, é preciso ter independência, ter respeito à institucionalidade. E nós, Jane e eu, né, que nesses 4 anos mostramos exatamente essa capacidade de resistir, nós entendemos que essa não é a hora de fazer a mudança, de quem está mostrando que é capaz de levar a universidade nessas turbulências que estamos acontecendo, por experiências que, convenhamos, são experiências desconhecidas. Muito obrigado e abrimos aí para uma breve reflexão que nos permite aí o tempo que a gente teve, afinal, muito bom que a gente possa ter tido aqui no MConf. Muito obrigado, professor Rui, professora Jane, pela apresentação, né, da candidatura. E abrimos, então, para perguntas de participantes. Então, aqueles que quiserem se inscrever no MConf, tem uma opção, se vocês forem no usuário, no seu nome, tem configurar status e lá tem levantar a mão. E aí nós podemos, então, ordenar aqui as inscrições, né? Eu acho que o professor Malabarba está inscrito. Isso, Malabarba, então. Malabarba, tens a palavra. Então, professor Rui, professora Jane, então, muito bem-vindos ao Instituto, virtualmente ao Instituto de Biociências, para essa conversa, né? E eu gostaria de voltar ao primeiro assunto que o Rui mencionou, que é o assunto do prédio, né? Que a gente tem um prédio em construção já há um bom tempo, né? É uma questão que já antecede a essa gestão da reitoria, também antecede a essa gestão da direção do Instituto de Biociências, né? E a questão que eu quero colocar, assim, para os candidatos à reeleição agora, é relacionada à prioridade dessa obra, né? Eu acho que não é uma prioridade para o Instituto somente, para os professores, né? Mas essa obra, ela tem em um dos andares, né, uma área destinada para abrigar as coleções biológicas do Instituto. Essas coleções biológicas que têm sua origem no antigo ICN, né, que ficava no centro, aí, no campo central da reitoria. Essas coleções cresceram tremendamente. Elas não são só amostras de museu, amostras de material para se guardar, são amostras de coleções que o material que é estudado continuamente, amostras de tecido, amostras de DNA, etc., né? E nós tivemos há pouco, né, os episódios do incêndio do Museu Nacional, onde se perderam essas amostras, o incêndio na Universidade Federal de Minas Gerais, também se perderam as amostras porque o material não estava adequadamente guardado, né, vamos dizer assim, guardado não, arquivado para estudo, etc., né? Mas essa é uma situação que a gente tem agora também, né? Como eu disse, esse material ele se transferiu para o campus do Vale, não para um espaço adequado, né? Então essa obra é prioritária e não se trata da construção de um prédio. Então o custo é muito mais baixo, né? Então acho que eu pergunto qual seria a prioridade nessa gestão, né? Se essa obra não deveria ser enquadrada ou como
como obras obras de engenharia e não de construção de um prédio, porque, na verdade, o prédio está lá, tem telhado, tem parede, etc. Né? A gente precisa, na verdade, de verba que pode ser gradual, né? Para terminar as paredes, colocar as janelas, colocar o piso, etc. Então, eu gostaria de ouvi-los, né, sobre essa possibilidade. E lembrando também, né, que essa finalização ela já tinha ganhado uma verba da FINEP, aproximadamente de R$650 mil, que, por acordo da direção e reitoria anteriores, né, foi transferido para outras obras, né, na condição do que o professor João Ito colocou na época, de que a reitoria usasse recursos próprios para terminar o prédio. Né? Então, eu gostaria de ouvi-los com a perspectiva, né, de dar prioridade, né, à obra de finalização de infraestrutura do prédio. Não é de construção de um prédio, mas de finalização dessa infraestrutura. Essa questão, professor Malabarba, eu agradeço porque ela dá a extensão ao que eu coloquei no início. Nós sabemos que, primeiro, isso não é uma construção de um prédio novo, é uma reforma. Isso ajuda e não ajuda, né? Ajuda porque a reforma é mais fácil de ser viabilizada do que um prédio novo. O prédio novo, por outro lado, seria mais fácil, do ponto de vista de captação de recursos, porque são recursos específicos, que são recursos de capital. Enquanto que a reforma ela tem que ser tirada de recurso de custeio, o que já torna a situação muito difícil, porque aí nós temos que fazer aquela opção, que é a opção que a emenda constitucional não nos deixa fazer, porque eu não posso cortar serviços essenciais da universidade, que são aqueles que são cobertos pelo custeio, para fazer uma reforma de grande monta. Não? Então, esse é o cenário inicial. Eu devo dizer que eu estava hoje refletindo sobre essa questão. Nós tivemos uma infelicidade muito grande imediatamente, quase no final do Reúne, quando nós tínhamos a previsão, não, de recursos orçamentários, e daí vem essa questão que mencionas do João Ito, que seriam mantidos na mesma lógica, ou com a mesma política que estava tendo de expansão do ensino superior público federal pelo Reúne, ou o chamado pós-Reúne. O que aconteceu foi que não houve essa expansão. No governo Dilma, especialmente no segundo governo Dilma, nós entramos em recessão, né? A recessão se iniciou ali. A gente olha os indicadores orçamentários, vocês vão ver que nós começamos a ter cortes de orçamento ainda na vigência do segundo mandato da presidente Dilma. E isso fez com que, de uma forma extremamente significativa, a gente perdesse a capacidade de investimento gradativamente ao ponto de chegar onde chegamos hoje. E teve uma outra tragédia importante para a gente lembrar, né, mais recente, mas ainda que causou um grande prejuízo para a universidade. Nós tínhamos, no final de 2018, aproximadamente 60 milhões de reais em caixa para recursos próprios. Não? E esses recursos próprios são esses recursos que a gente aplica em reforma. Não? Porque com recurso próprio eu não posso usar para fazer obras novas, mas eu posso fazer para reformas ou para serviços, prestação de serviços, o que seja. Então, a ideia de nós usarmos os 60 milhões nas grandes reformas, ela existia. Só que o Temer, ele simplesmente sequestrou, ele deixou a gente com zero caixa. Eu não sei se vocês já eram diretor e vice nessa época, mas foi uma tragédia, porque num dia nós estávamos com 60 milhões, no outro dia a gente acordou e eles simplesmente, sem avisar, tinham levado todo o dinheiro. Nós até nos preocupamos que tivéssemos perdido, mas não, foi um sequestro puro e simples. Não? E para vocês terem uma ideia de como essa coisa é, o governo, quando nós fomos reclamar disso, o governo disse, não, mas isso não é recurso da universidade, isso é recurso do governo federal. Todo recurso arrecadado
em autarquias públicas é do governo federal, ele vai dispor como ele quiser. Então, essa é a situação que nos levou, né, a um momento, assim, hoje, bastante difícil de dispor recursos que sejam suficientes, né, para que a gente possa sozinho fazer arcar com essa obra, ou essa reforma. Foi por isso que eu achei interessante a ideia da associação com a engenharia, embora eu entenda que ela acabaria tendo que abrir ou ceder espaços que eu imagino sejam espaços essenciais para o IB. Então, professor Malabarba, o que eu posso lhe dizer com relação a isso é assim, nós vamos tentar conseguir, nós vamos tentar ir em frente, é uma obra que tem a sua prioridade, né? Nós não esquecemos os compromissos que temos, né? Mas hoje nós precisamos ver, né, como é que nós vamos conseguir, porque a gente não tem um recurso para fazer uma obra desse tamanho sem que se prejudique o funcionamento da universidade, por incrível que pareça. Não? Porque o próprio custeio já foi bastante reduzido com a emenda constitucional. Não? Tanto que hoje, por incrível que pareça, nós pegamos o que resta de capital, porque também não adianta querer fazer uma obra com 4 milhões, ninguém faz. E a gente usa parte desse recurso, inclusive, quando possível, para permitir o custeio. Estou vendo aí, tem várias colocações sobre acessibilidade. Acessibilidade é outra grande questão. Nós estamos colocando aqueles eleva-carga, né, os montadores, em vários prédios aí do campus do Vale, aqui do centro também, né, para que a gente possa compensar, né, a falta de acessibilidade em prédios antigos. Né? A escada e os cadeirantes é um grande problema. Nós temos o projeto de construção de um elevador, todo mundo sabe que tem esse projeto, né, da construção do elevador, e essa construção do elevador pode ser feita junto com a construção da biblioteca do campus do Vale, que inclusive, o projeto é integrado ao projeto da biblioteca do campus do Vale, que é o que nós vamos priorizar como proposta. Né? O que significa isso? Isso significa eu pegar o projeto e colocar o projeto como prioridade dentro do sistema MEC, e a partir dessa priorização, nós irmos lá, desde que o MEC abra o diálogo com a Andifes, coisa que não estava aberto, mas a gente espera que o próximo ministro tenha esse diálogo, porque aí a matriz Andifes, que é a matriz que orienta a formação do orçamento para as universidades, na matriz Andifes, você coloca quais são as suas prioridades de infraestrutura. Então, essa matriz Andifes, que desde o governo Temer não é levada em consideração, ela não está sendo utilizada, ela precisa ser utilizada, para que eu, como reitor, possa dizer assim, olha, a URGS tem como prioridade esses prédios ou esses equipamentos. E aí, a partir daí, o MEC prioriza isso no seu orçamento, o orçamento vai para o Congresso, no Congresso ele é aprovado, ele é promulgado pelo presidente e volta, então, o recurso orçamentário para fazer. Este é o caminho que nós vamos precisar fazer. Não tem outro caminho para buscar recursos senão esse, ou o recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário depende de negociação, depende de pedir, né, para que a representação política nos ajude, e a gente tem feito isso, mas ele é um recurso que não vai cobrir o custo da biblioteca do Campus Central. Tá? Esse é um recurso muito mais voltado, por exemplo, para as questões de acessibilidade, né, que são importantes, que a gente está ciente das carências. Né? Devo dizer, só para encerrar, que todos os prédios e todas as reformas que foram feitas, e o Centro Cultural é um exemplo, que é um prédio antigo, né, mas que hoje é acessível. Então, a nossa obrigação hoje, quando se faz uma reforma ou quando se constrói um prédio, é que ele seja acessível.
mas o déficit de acessibilidade nos nossos campos ainda é muito grande. As universidades mais antigas, todas elas sofrem com isso. Eu participei de um grupo dentro da Andifes, que no governo Temer, nós estávamos negociando a abertura de créditos suplementares para o FMG, o FRJ, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Pará. Essas universidades têm grande déficit de acessibilidade nas suas estruturas mais antigas. E nós queríamos que se abrisse, dentro do orçamento do MEC, uma linha de crédito orçamentário para nós podermos fazer. Não foi adiante porque o governo Temer simplesmente parou de negociar conosco a matriz Andifes. Espero que o próximo ministro tenha, primeiro, diálogo e, segundo, que seja sensível, porque a matriz Andifes é uma forma muito eficiente de produzir o orçamento das universidades. A forma como o Weintraub fez o nosso orçamento é um verdadeiro desastre. Tanto que eles não conseguem executar o orçamento que eles mesmos fizeram. 36% de execução no primeiro semestre. 10% no capital. Quer dizer, uma instituição que não executa seu orçamento é muito mal planejada. A URGS executa 99,9% do orçamento que nos é liberado. O MEC, no primeiro semestre, não executou 10% do que é liberado de ele executar. Não é o que ele vai pedir. Ele poderia gastar 100 e gastou 10. Isso é mau planejamento. Ou é a tentativa de desestruturar a universidade. Não sei. Obrigado, professor Rui. Nós temos a Mara Ritter inscrita e temos algumas perguntas aqui pelo chat. Eu assumo que as perguntas relativas à acessibilidade já foram respondidas. Eu daria a palavra, então, à professora Mara e aí depois há uma pergunta que está no chat em nome da Clarice. Isso. Então, Mara, pode falar, Mara. Mara? Passamos à pergunta que é do professor Jorge Kielfeld. É isso, Clarice? Isso. Tá. Tu podes transmitir a pergunta, por favor? Tá, deixa eu ligar a minha câmera para dar uma boa tarde para o professor Rui, que eu ainda não tinha visto ele, só tinha visto a professora Jane, antes do desfecho trágico lá na outra sala. O professor Kielfeld faz a seguinte pergunta. O programa de vocês fala em gestão estratégica e participativa, item 4. Como pensam executar esta nova participatividade, ora inexistente? Pergunto especificamente sobre a matriz orçamentária na URGS, que é uma caixa preta para a maioria de nós, professores. Vocês planejam tornar transparentes os números da divisão dos recursos entre unidades e a lista de prioridades em geral, ou o tema tão delicado que é melhor mantê-lo opaco? Então é a pergunta do professor Jorge Kielfeld. Eu não sei, o professor Jorge está presente ou ele só mandou a pergunta? Não, ele está em aula. Ah, tá bom, tá certo. Então ele vai perder a resposta, uma pena. Não, mas eu transmito para ele, professor. Mas eu posso dizer o seguinte, né? Primeiramente, e a professora Clarice e o professor Malabarba sabem disso, nós fomos a primeira reitoria nesses tempos modernos que instituiu o relatório de gestão orçamentária periódico para o Conselho Universitário. Sorella Kim e nós, sistematicamente, no começo do semestre, no meio do semestre, no final do semestre, do ano, nós abríamos um horário especial para a apresentação do planejamento orçamentário da universidade para o ano seguinte e da execução orçamentária no ano corrente. E esse planejamento e essa execução sempre era feito com os detalhes que são possíveis. Não tem como nós entrarmos no detalhe se a gente usou X dinheiro para comprar uma coisa ou outra, mas assim, a destinação orçamentária foi aberta. Isso não acontecia.
não acontecia, e eu acho importante lembrar também, a Clarice sabe disso, que antes da reunião do Consul, nós fazíamos uma reunião com os diretores, uma reunião particular com os diretores, onde nós tínhamos até mais tempo para fazer essa discussão. E fazíamos a apresentação para os diretores e na sequência, para o conselho como um todo. E todo o material que era utilizado para essa apresentação, ele é um material que todos os conselheiros tinham acesso e podiam certamente utilizar. Eu sei que muitos utilizaram, porque a gente sabe que alguns até fizeram trabalhos que apresentaram em nível nacional, exatamente a partir dessa exposição dos cálculos, da forma como nós não só executamos o orçamento, mas e principalmente como nós planejamos o orçamento. Agora, lembrem-se, a matriz Andifes parou de funcionar. Isso quer dizer que nós tínhamos zero possibilidade de influenciar no orçamento que o MEC envia para o Congresso, para as universidades. Isso é uma afronta, uma grande afronta. Essa é a primeira questão. A segunda, o professor Kielfeld está preocupado que a matriz, existe uma matriz, sim, para as unidades, né? Eu, como diretor, tive uma apresentação sobre essa matriz, né? Essa é uma matriz já desatualizada, porque há unidades novas dentro da universidade que precisariam ser incluídas na matriz. E a matriz foi criada num momento da universidade, há muitos anos atrás, quando essas questões que nós estamos discutindo hoje não eram questões relevantes. O orçamento da universidade era construído pela universidade, construído pela Andifes, respeitado pelo governo, e, consequentemente, o retorno era em cascata. O governo liberava orçamento, o MEC liberava orçamento, a universidade liberava orçamento. A partir da gestão da professora Vrana, tá, esses 12 avos, né, de orçamento começaram a minguar, exatamente na época do governo do Fernando Henrique. Eu me lembro, porque eu era professor na época coordenador de uma clínica na odontologia, e quando era para nós recebermos 12 parcelas, nós recebíamos 7, 8 no máximo. E o restante do ano, nós tínhamos que nos virar. Eu mesmo levei anestésico, levei fio de sutura para que a gente pudesse continuar dando aula na universidade. Não tinha como fazer isso. Conta a lenda que alguém até levava papel higiênico. Eu não sei se isso é verdade. Mas esta situação, ela só se agravou. E ela foi se agravando e fazendo com que a matriz da universidade, né, se tornasse cada vez menos operacional. E eu gostaria que o professor Kielfeld, e a matriz é acessível, está lá, se ele der uma olhada, ele vai ver que hoje seria impossível operacionalizar a matriz da forma como ela foi construída há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Não? Então, 2 pensamentos finais a respeito disso. Os diretores das unidades, os diretores podem, eventualmente, né, e acho que devem, se quiserem fazer, discutir uma nova matriz. Não? Eu acho que essa é uma situação que é absolutamente aberta. Não. A matriz não é da reitoria, não é do reitor. A matriz é uma matriz que está aí para esse planejamento. Não? Segundo, a operacionalização de uma matriz dessa pressupõe um orçamento permanente, coisa que hoje nós não temos. Então, como é que nós temos feito a operacionalização? A professora Clarice e a professora Malabarda sabem. Nós fazemos isso a partir de demandas e a gente tenta manter, dentro do possível, uma certa parcela daquilo que era a parcela, os 12 avos, e dentro das demandas excepcionais, a gente procura atender tudo o que é possível. Né? Sendo que, com a emenda constitucional, cada vez mais nós estamos sendo apertados na possibilidade de atender essas demandas. Então, uma matriz é muito bom quando a gente tem uma economia estável e um orçamento crescente. Uma matriz fora dessa perspectiva, ela acaba sendo um problema porque vai gerar demandas que não são demandas que possam ser atendidas simplesmente porque não tem orçamento.
Obrigado, professor Rui. Eu passo a palavra à professora Mara, que havia pedido a palavra antes, e agora ela tem o áudio. Sim, vocês me ouvem? Sim. Sim, boa tarde, professor Rui, professora Jane. Eu sou professor do departamento de botânica, mas também sou curadora do herbário ICN. Então, eu só queria complementar algumas coisas em relação à fala do professor Malabarba, né, sobre as coleções biológicas. E assim, se bem entendi, a prioridade vai ser a manutenção do que já se tem, né, em detrimento de grandes obras. Eu tenho uma grande preocupação em relação ao herbário ICN, que é um herbário muito grande, é um dos maiores da região sul, e nós, resilientes, né, como somos, temos parcerias com outras instituições, projetos, e conseguimos aporte, suporte, né, de várias coisas. Mas questão de infraestrutura é contrapartida da instituição, né? E isso a gente não consegue nos projetos que a gente participa. Então, nós temos agora um grande problema no herbário, que é o nosso sistema de refrigeração que colapsou, e eu sugiro, assim, para a gestão de vocês, para a próxima, priorizar a manutenção dos acervos que a instituição URGS tem, né? O acervo do nosso herbário não é nosso, ele é da universidade e ele é do Rio Grande do Sul. Temos um acervo assim muito importante. Redescobrimos agora uma coleta de Saint-Hilaire de 1838. Gente, isso é fantástico e estava perdido no meio da coleção, né? E agora, com trabalho remoto, a gente conseguiu redescobrir este material. Então, a universidade tem um acervo de coleções biológicas muito grande. E eu queria, né, assim, solicitar a vocês e, assim, um carinho muito especial com as coleções que a universidade tem, as coleções biológicas, no nosso caso, né? E o nosso herbário, que tem mais de 200 mil exemplares, gente, né? Então, realmente, é uma coleção muito importante e a gente precisa de manutenção, isso, né? Mas resiliência a gente tem, né? A gente sempre vai em busca de recursos, parcerias, mas tem coisas que a gente realmente não consegue, né? Então, uma sugestão para vocês também. Muito bom, Mara. Gostei de ouvir. Acho que tem uma questão que eu acho que é importante dentro da gestão, que é quando nós temos contrapartidas, é importante que antes de submeter o projeto a gente tenha garantia que a contrapartida vai ser viabilizada. Eu sei que esse não é o caso, mas muitas vezes a contrapartida vem depois que o projeto foi aprovado. E aí isso nos tira a margem de negociação para buscar o recurso da contrapartida, por exemplo, dentro do orçamento. Mas eu sei que esse não é o caso, e eu fiquei sorrindo quando estava falando, porque eu me lembrei, por outras razões pessoais, eu conheci o professor Alarich Schulz. Né? Sim. E o professor Alarich Schulz era uma figura assim, impressionante, né? E me influenciou muito na minha forma de pensar, né? E de ver a ciência, enfim, ele era um pioneiro nessa questão, e por isso mesmo eu entendo a tua colocação da importância que tem essas amostras, enfim, essa questão. Eu acho que o que eu te pergunto, assim, porque nós tivemos hoje uma reunião da Andifes. Nós montamos um grupo de universidades para preservar os museus, tá? Sim. Então, a URGS está junto nesse grupo, evidentemente, né? E ele é um grupo que vai construir uma proposta de orçamento para a manutenção dos museus, até para a gente evitar as tragédias que tivemos, né, no Rio de Janeiro, tragédia agora em Minas Gerais, né, que foi mencionada aqui. Não, foi mencionado numa outra visita.
que a gente se preocupa muito, porque o problema, assim, de você, quando você chega no MEC e diz assim, olha, preciso de recurso para um museu, para um herbário, o cara vai ficar te olhando. Ainda mais o Weintraub, que dizia que a gente só plantava maconha, né? Sim. Tô rindo da tragédia, na verdade, Sim. né? Mas o fato é que, se tu achares que é possível a gente encaixar nesse conceito, o conceito que nós estamos colocando aqui, com certeza tu podes nos apresentar um pleito desses e eu me comprometo a colocar no grupo que vai buscar recurso para os museus também. E eu acho que é possível, viu? Eu acho que é possível, porque, ao menos assim, na URGS, o conceito de museu é bastante amplo, que vai desde... Sim, nós fazemos parte da REMAN já há bastante tempo. Mostras até obras de arte, né? Sim. Tá bom? Sim, muito obrigada, professor. Obrigado. Nós temos, o tempo está muito curto. Eu passo a palavra a Só me permite, Sim? Valéria Malabarba, só fazer uma complementação. Rui, essa questão dos museus envolve todo o Instituto de Biociências, ou seja, essa proposta esse convite que tu fizeste para a Mara, na verdade, nós precisamos participar, porque o que compõe o Museu Nacional, o que compõe o Museu de Zoologia da USP, o Museu Emílio Guild, é a mesma coisa que nós temos distribuídos dentro do Instituto. Né? Então, essa é extremamente importante se existe essa iniciativa que nós possamos também fazer a nossa proposta de participação. Essa foi a primeira reunião, foi a reunião de constituição do grupo, e a Cláudia Aristimunha, né, que é a vice-pró-reitora de extensão e que é a responsável pelos museus, ela estava presente, inclusive ela foi uma das que ajudou a construir uma pré-proposta que tem ali. Eu vou falar com ela, Malabarba, vamos ver se a gente faz uma reunião nossa, interna, dentro dessa perspectiva que estás colocando. Evidentemente, nós precisamos ouvir a todos com essa questão dos museus. Eu tenho certeza que a Cláudia deve estar pensando assim, porque ela é uma pessoa muito antenada, mas, de qualquer maneira, eu vou falar para ela que tu mencionaste, porque, de fato, está aí uma oportunidade. É daquelas coisas. Então, o cavalo está passando, se tu não pular, depois tu não ganha mais. Então, pode ser que a gente não ganhe, mas a gente vai estar para ganhar. Não? Nós competimos com os museus quando existem os editais de coleções científicas, ou seja, nós estamos nos enquadramos dentro dos mesmos editais. Que bom. Então eu mirei certo, né? na minha intuição. Né? Muito bem. Bem, então, antes de passar a palavra para a Patrícia, nós temos mais duas inscrições. Depois é a Daniela, que fez uma pergunta pelo chat sobre o print. E depois tem uma pergunta da professora Laura Verrast, transmitida pela Cláudia Calegaro Marques. E eu acho que é isso, né? Então, Patrícia Paludo, por favor. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Tá, primeiro, obrigada pela participação, obrigada Jane e Rui. Eu sei que o período ele é um pouco difícil, mas igual eu vou fazer perguntas difíceis mesmo assim, tá? A primeira delas é em relação ao restaurante universitário, pois desde que houve a explosão na caldeira do RU3, os restaurantes eles acabam oscilando entre qual abre, qual não abre, e a gente passa mais tempo com som aberto, o que é totalmente inviável do ponto de vista da quantidade de alunos que nós temos que utilizam o restaurante. Então, o que eu gostaria de saber é, quando as atividades presenciais retornarem, quais que são os planos que vocês têm para que isso não seja um empecilho? O aluno não pode perder 1h30 na fila de um restaurante, ou ter que correr de um campus para o outro e fazer essa etapa, né? E a segunda é em relação às funcionárias terceirizadas. Quando as atividades presenciais retornarem também, o que vai ser feito para garantir que elas tenham dignidade no trabalho? Eu digo isso porque a maioria são mulheres, né? Por isso que eu chamo de terceirizadas, e elas não podem mais acessar o RU por valores que são acessíveis, elas podem pagar aquela quantia que é um pouco acima do que nós pagamos enquanto estudantes, né? E também não possuem, na maioria das vezes, lugares para descanso e tampouco, sei lá, geladeira para guardar o almoço que trazem para a universidade. Então, quais são os planos para que o trabalho que elas executam seja mais digno dentro da universidade? É isso? É o seguinte,
Primeiramente, a questão dos RUs, né? Os RUs, nós mudamos completamente a forma de produção dos alimentos, né? Hoje, essa forma está terceirizada, embora a gente ainda continue adquirindo alimentos da agricultura familiar, e a Universidade Brasileira, é a Universidade Brasileira Federal que mais adquire alimentos da agricultura familiar. Eu acho importante, a gente esquece essas coisas, né? Mas ela é importante exatamente na perspectiva de que nós estamos estimulando a agricultura familiar, a organização de cooperativas de agricultura familiar, com a aquisição de alimentos para 10 mil refeições por dia. Os RUs da URGS se constituem no maior sistema de restaurantes do Estado. Não tem outro tão grande quanto. E a agricultura familiar é a grande provedora de insumos básicos, né, que vão desde arroz, vai carne, vai legumes, hortifrutos granjeiros. Inclusive temos algumas ações que fazem com que as cooperativas agreguem valor. Vou explicar uma, por exemplo. Nós comprávamos alface. Aí vem o alface totalmente sujo, porque o cara colhe o alface, nós tínhamos que lavar, limpar, etc. e tal. Não? Então a gente foi lá e conversou com eles, e quem sabe vocês já fazem o processamento dessas questões, que isso vai facilitar a universidade, vai agregar valor, porque parte da questão da produção de alimentos é a agregação de valor, que faz uma diferença muito grande. Então, eu estou dizendo isso não é para fugir do tema, não. É apenas para contextualizar que nós hoje temos um sistema de RUs que está nesse modo. Bem melhor do que era no passado. Porque, olha, eu vou te dizer, no passado eu era o vice-reitor, eu tinha que cuidar disso. E eu me lembro uma vez que eu entrei numa discussão sobre qual era o preço do colchão duro, colchão mole, no Zafre e o que a gente comprava. Depois a gente discutiu o preço de quanto que custava o tomate e quanto que não custava. Quer dizer, a universidade não foi feita para isso. Nós tínhamos grandes problemas, inclusive a questão da caldeira, né, na verdade uma panela, né, que a gente comprou numa licitação e que explodiu. Uma tragédia terrível. Hoje nós temos um sistema diferente. E a questão dos RUs do campus do Vale, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Os RUs eles são administrados por diferentes prestadores de serviço, com diferentes prazos nos seus contratos. Não? Então, quando a gente tem 6 meses antes de um contrato encerrar, nós começamos o processo de licitação para o novo contrato. E, eventualmente, acontece que, nesse processo, quando se faz a licitação, há recursos de várias naturezas de quem não ganhou o processo, o que acaba adiando a contratação de uma nova prestadora de serviços. E aí vem o dilema. O que nós fazemos quando termina o contrato? Porque nós não temos como continuar prestando o serviço de alimento. E aí congestiona. Então, não há nada errado com o RU3, não há nada errado com o RU6, simplesmente nós fomos pegos num momento em que férias, ou havia a redução de volume de prestação de refeições e os embargos por recurso de firmas que se sentiram prejudicadas por uma ou por outra razão. Isso está resolvido, não? Mas, de novo, nós estamos agora sem contratos porque nós não renovamos o contrato com os RUs fechados por conta da pandemia, para não ficar gastando dinheiro sem prestação de serviços. Então, estamos preparados para, na eventualidade de retorno presencial gradual, nós também gradualmente voltarmos a ter os RUs do campus do Vale funcionando, e eu espero que com isso as filas também diminuam. A questão da terceirizada e a terceirizada ter subsídio não é possível. Não é possível. O recurso que nós usamos para o RU é recurso do Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES.
e o PNAES é dedicado para os beneficiários. Não? Então, o que nós fazemos, não sei se tu sabes, mas os beneficiários não pagam RU. E os demais estudantes pagam R$ 1,70. Não sei se você sabe quanto custa uma refeição para a universidade, uma refeição. Oscila entre 7 e 11 reais, dependendo da forma como as coisas acontecem nas licitações. Nós já tivemos preços abaixo de 8 e teve perto de 11. Não? Então, essa diferença entre o que é pago por quem almoça, os demais estudantes, ela é subsidiada pela universidade. Não? Os servidores, docentes, técnicos, por exemplo, nós ganhamos um auxílio alimentação diário, não? Que gira em torno de 20, 22 reais por dia. Não é justo que quem ganha 22 reais para se alimentar ainda tem um subsídio, que é um subsídio por conta da assistência estudantil. Então, para nós recuperarmos a capacidade de manter a assistência estudantil, nós tiramos o duplo subsídio. Um docente que se alimentava no RU a R$ 1,30, ele ganha R$ 22, a universidade paga R$ 9 para ele a mais, e ele acaba tendo um duplo benefício. Isso não é possível. A mesma coisa com a terceirizada, inclusive com o agravante que a terceirizada ela ganha também auxílio refeição, auxílio tickets refeições, não? E nós não podemos fazer um subsídio para ela com o recurso que é destinado para assistência estudantil. A questão da infraestrutura, sim, essa é verdade. Né? Nós temos alguns locais dentro do Campus do Vale onde pode isso ser feito. Né? Concordo que esses locais podem estar distantes para algumas das terceirizadas, os terceirizados, mas é uma questão que está sendo buscado soluções, né? Entre elas a própria solução de que hoje um grande número dos terceirizados eles cumprem uma jornada que não requer que eles fiquem o dia inteiro na universidade. Obrigado, professor Rui. Jane, eu queria complementar a questão do PNAES. Eu acho importante que as pessoas saibam que essa verba do PNAES, ela também sofreu redução. E essa verba, ela não dá para subsidiar os 4.000 beneficiários. Então, eu acho que isso é importante que se diga. Nós colocamos entre 60% e 70% do valor que o governo nos repassa pelo PNAES, a URGS coloca 60%, 70% desse valor em cima para conseguir atender os 4.000 beneficiários. Então, não tem mais de onde tirar o dinheiro. E quanto às funcionárias terceirizadas, nós chegamos a fazer um projeto em que elas teriam na sua salinha não só um refrigerador, que a menina falou, mas mais necessário ainda é o micro-ondas. Então, assim, esse projeto já tem e nós estamos vendo como implementá-lo. Eu só Valério, queria... nós temos que andar. Eu coloquei ali até no chat que, infelizmente, a gente já está até 6 minutos atrasados. A gente teve esse delay com o que aconteceu anteriormente. Uhum. Mas a gente, de qualquer maneira, nós estamos nos colocando à disposição para responder as perguntas. Acho que a Naira colocou aí o e-mail para onde podem ser enviadas. Clarice, desculpa, eu te cortei. Não, na verdade, eu só ia fazer uma complementação com relação ao que a professora Jane falou das terceirizadas. A gente, no Instituto de Biociências, a gente solicitou que fizesse uma reforma no ambiente, numa casa que tem ali próximo do restaurante Ponto URGS, lá em cima, do lado da informática, para justamente acomodar as nossas terceirizadas, porque elas não têm nem lugar para trocar de roupa. Na verdade, elas trocam nesse prédio, que é o esqueleto ali do Instituto de Biociências, numa salinha. Então, elas são todas mulheres, como disse a Patrícia Paludo,
porque se tivesse homem, elas não poderiam também estar ali se utilizando. Então, elas têm um lugar extremamente precário, e a gente solicitou que fosse reformada uma casinha, um lugar bem, bem interessante lá para abrigá-las. Só que a reforma que a Suinfra fez é impossível de colocá-las. Tá? Então, assim, não deu para a gente aprovar e para abrir e dar a chave para as terceirizadas. Não tem condições. A gente tem processo SEI correndo, tiramos foto lá da casa do que a gente tinha solicitado como reforma, mas se vocês olharem, é impossível de a gente colocar as terceirizadas nesse local, que teria tudo para abrigá-las, professora Jane e professor Rui, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, é só para ver assim, que a gente teve, o Instituto teve, né, essa ideia de fazer, mas não obtivemos um sucesso, infelizmente, com a infraestrutura. Enfim, eu quero tomar mais tempo. Não, eu só queria lhe perguntar quando foi feita essa reforma. Foi, acho que no início do ano passado, 2019. Foi. Mas temos o SEI, posso passar para vocês o processo SEI com as fotos que a gente tirou e solicitando que a Suinfra fosse lá e fizesse as arrumações necessárias, porque não tem nem piso, na verdade. Né? Então, assim, foi uma lástima. Pode, por favor, passar com isso, mas pode ter certeza que eu também vou conversar com o professor José Ângelo para ver em que pé está essa questão, evidentemente, porque precisa ter uma solução para isso, tá bem? Ok, obrigada. Ok, então, há duas perguntas que estão no chat que eu gostaria de transmitir as perguntas e, caso seja possível, respondê-las. Uma da Daniela Rosa da Silva, que é pós-graduanda, doutoranda, ela gostaria de perguntar qual a proposta de vocês em relação ao print, visto que esse programa deveria trazer benefícios aos alunos, mas até o momento muito pouca informação está disponível. Além disso, várias chamadas não contemplaram os alunos. Ela gostaria de ouvi-los. E eu passo já também a pergunta da professora Laura Verrasto, transmitida pela Cláudia Calegaro. Qual é a posição da reitoria em relação à transferência do curso de Biologia Marinha para o campus do Litoral Norte? A reitoria propõe a mudança? Será mantido o curso como está? Ou será transformado em um curso multidisciplinar? Então, são duas perguntas que se for possível respondê-las. Eu vou responder muito rapidamente a professora Laura. Do print é uma resposta muito comprida, não vou conseguir fazer, nós estamos já 10 minutos atrasados. Mas para a professora Laura, eu posso dizer o seguinte, não vai ser convertido em multidisciplinar, ele vai continuar da forma que ele está. Isso é uma decisão que a gente tomou, junto com o campus do Litoral Norte e com o pessoal lá Então, isso eu posso adiantar que vai ser dessa forma, assim, nós entendemos que é importante preservar a natureza do biomar, tá bem? Gente, eu quero agradecer no meu nome, depois a Jane faz a despedida dela, e dizer que nós temos a segurança, a experiência, né, a oferecer para todos os colegas na votação da consulta. Estamos num momento muito turbulento do país, estamos num momento em que precisamos manter uma liderança segura para a universidade, uma liderança que fez a universidade se manter dentro de padrões que são os padrões possíveis e que, junto com a comunidade, mantemos a universidade como uma universidade relevante para o país. Por isso, estou pedindo voto. Nós queremos o voto para a chapa Sempre Viva. A Universidade Sempre Viva, eu tenho certeza que será um voto para o presente e para o futuro da universidade. Professora Clarice, muito obrigado. Professor Valério, que bom lhe ver. Professor Malabarba, muito obrigado também, sempre por suas colaborações importantes. Eu vou indo porque eu já faço a outra vinculação lá, deixo o Jane aqui, tá bem? Tá bom. Nós que agradecemos. Obrigado. Jane, é tu quem tem que ir, Jane, porque é tu quem abre a sala lá, inclusive. Obrigado. Tá bom. Obrigada, desculpe, a gente está numa maratona, ficou um tempo muito curto para se fazer a campanha. Eu quero agradecer, quero dizer que gostei muito de estar com vocês e aquilo que a gente disse que vai fazer, a gente vai fazer. E foi muito bom no sentido de que essas visitas, eu já tinha dito no início, essas visitas têm nos possibilitado
agregar visões ao programa que, evidentemente, a gente não tem, só quem faz, só quem vive o dia a dia de uma unidade tem. Então, nesse sentido, para nós foi muito rica essa conversa, e aí eu tenho que fazer a minha parte, né? Melhor chapa é a 2, sempre viva. Até porque, assim, ó, é do nosso tempo, paz e amor. Gente, muito obrigada. Obrigada, Clarissa. Obrigada, professor Malabarba. Valéria, um prazer enorme te ver. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Bem, muito bom.